Agora eu gostaria de apresentar a Luana Veiga. A Luana, ela é artista plástica, é doutoranda aqui do Instituto de Artes, né? Ela faz parte de um coletivo, na verdade é um trabalho em 3 pessoas. Com a Luana tem o Tiziano Monteiro e o Alexandre Silveira. Neste ano, em junho deste ano, aqui no Sesc, eles apresentaram uma obra, Eu Sou Daquele Tempo e eles daquele tempo são do tempo agora. Foi o nome dessa obra que eles apresentaram no dia 23 de junho deste ano. A participação deles hoje aqui é intitulada Do Urbano e do Digital nas Artes Visuais, uma conversa sobre video performance, live cinema e documentário expandido. Além da reflexão sobre essa obra que eu citei no início daqui da apresentação, ela também falará sobre Fabrique, que é uma outra obra de 2014, e Chão de Estrelas, que é uma obra de 2013 também. Então a Luana Veiga vai falar um pouco e, enfim, posteriormente a gente pode fazer a conversa, não sei como ela prefere também que as intervenções sejam feitas ao mesmo tempo, vai apresentar algumas obras, não é isso? Bom, como o Romulo falou, eu sou uma artista visual e muitas outras coisas, entre elas pesquisadora aqui do Instituto de Multimeios, eu faço doutorado sobre performance e cinema, e a gente tem esse, vamos dizer, agrupamento, não é exatamente um coletivo, porque a gente se agrupa, faz uns trabalhos, mas não é uma coisa fechada, que atualmente a gente está trabalhando, então, eu, Tiziano Monteiro, que é meu companheiro de trabalho de arte há 10 anos, e o Alexandre Silveira, que é também um artista aqui de Campinas, e também, a gente sempre é artista e mais alguma coisa, né? Então ele também é artista e arquiteto urbanista. E a gente então se agrupa para fazer alguns trabalhos que têm em comum uma vontade crítica sobre o modo de vida contemporâneo. Tá? E, bom, assistindo as apresentações agora há pouco, eu anotei muitas coisas que a gente fala também. E uma das coisas que eu queria falar antes da gente começar é que nós somos os produtores dos discursos, nós não somos as pessoas que analisam os discursos, né? Então a gente só fala, a gente quando a gente está, né, nesse papel de artista, a gente toma uma liberdade imensa de falar as coisas, que às vezes quando a gente está no papel de acadêmico a gente precisa se reportar a muitos outros intelectuais e justificar, né? Nós, principalmente eu e Tiziano, a gente se reporta muito a principalmente Foucault e Deleuze, a gente tem essa leitura, e a muitos outros artistas e muitos outros cineastas. Tá? Mas uma das coisas que foi falada, dos termos que foram falados, e que a gente tem ele como um pouco da base do pensamento dos trabalhos de arte, é o termo dispositivo, que a gente usa nesse sentido Foucaultiano, desse conjunto de estruturas que modelam os sujeitos. Essas estruturas podem ser máquinas, podem ser objetos, como também podem ser idiomas, como práticas sociais. Né? Então, a gente está pensando sobre esses dispositivos contemporâneos e como eles afetam a produção dos sujeitos de hoje. Basicamente, isso passa por todos os trabalhos. A gente tem 3 trabalhos, a gente não diz obra, por muitos motivos, mas a gente tem 3 trabalhos de arte que tratam disso mais diretamente. E que eu trouxe aqui hoje são os 3 que o Romulo comentou, e eu gostaria de colocá-los mais ou menos em ordem cronológica. Então, o primeiro deles é Um Palco Só para Você, que também está colocado como Chão de Estrelas, porque na verdade ele foi montado de 3 modos diferentes, que é uma pesquisa que começou por Tiziano Monteiro, ainda em 2004, 2005, no centro da cidade de Fortaleza. Então, ele fez como uma imersão na cidade, uma deriva na cidade, espontânea, quer dizer, ele não foi lá com uma vontade de fazer obra de arte, mas ele trabalhava no centro o dia inteiro e saía do trabalho, 11h30 da noite, andando pelas ruas da cidade, ele percebeu que existia um movimento nos bares do centro da cidade de pessoas que cantavam em karaokê, em videokê. E ele começou aí a achar muito interessante, movido pelo afeto mesmo, né, por como aquilo afetava ele, e passou a filmar
Depois de um tempo, ele pediu autorização se ele podia filmar os cantores do videokê, que autorizaram, não só autorizaram, mas acharam ótimo, porque eles se sentiram ao mesmo tempo valorizados. E aí começa então esse nosso pensamento sobre como é que a gente, como as pessoas, ainda trazendo Foucault, infames, né, como as pessoas sem fama, como as pessoas comuns conseguem se relacionar com as cidades e com esses dispositivos vários, desde o trabalho, né, o trabalho vai aparecer diretamente depois no nosso trabalho que chama Fabrica, né, com a cidade enquanto um modelo de vida imposto. E depois a gente discute nós somos daquele tempo e aqueles daquele tempo são do tempo de agora. Eu queria passar uns trechos, ocupar mais do que falar, mostrar umas coisas para vocês, tá bom? Porque assim acho que a gente traz já a nossa fala pura, que é ali nos vídeos, menos do que eu falando sobre eles, e depois a gente pode conversar, tudo bem? Eu vou passar então o primeiro momento desse trabalho do Tiziano, que começa com os karaokês do centro de Fortaleza, e ele tem então uma introdução que aparece nas três montagens que ele fez. Que gozo é esse? Que gozo é esse que eu tenho quando olho daqui de cima? De onde vem esse prazer? Ver o conjunto, totalizar esse desmisturado texto humano. Subir até o alto e ser arrebatado pela cidade. O corpo não está mais enlaçado pelas ruas. E daqui de cima fugimos à massa. A massa que carrega, que tritura em si toda identidade. Essa elevação me transfigura em um é.
Eu vou pausar aqui nessa introdução, porque essa é a nossa introdução, né, chamada Queda de Ícaro. Na verdade, acho que ela é legal para a gente mostrar essa queda do corpo no chão, né? Então, a gente tem esse olhar. Tiziano faz uma fala meio poética, mas que já revela um monte de alinhamentos conceituais, dessa visão que se tem sobre a cidade desde cima, como se fosse uma visão do panóptico, uma visão de Deus, né? Uma visão do planejador, né? Que vê todas as linhas, todas as tramas, mas que não tem a sensação do corpo, a vida propriamente dita, né? E acho que é sempre essa dualidade que a gente está todo o tempo trabalhando, né? Como é que a gente vive individualmente, encarnado, dentro desse sistema moderno, hipermoderno, que a cidade representa muito, né? Bom, esse trabalho foi, então, uma pesquisa que durou vários meses, filmando os cantores de karaokê, e o que Tiziano encontrou foi, na verdade, vários personagens, várias pessoas que frequentavam esses lugares, e que são pessoas absolutamente comuns. Um na verdade, trabalhava no cemitério, outro em coveiro, o outro tinha uma lojinha de artigos religiosos, o outro... Quer dizer, pessoas que não são estrelas, não são astros, não estão na televisão, mas que naquele momento em que eles iam nos bares de karaokê, de videokê, eles, a partir de um aparelho, né, de um dispositivo eletrônico feito para modular os comportamentos, um aparelho de entretenimento que pega músicas super populares feitas na indústria cultural, e, né, tem um arranjo, vamos dizer assim, não muito artístico, eletrônico. Aqueles cantores, eles conseguiam, naquele momento em que eles estavam se relacionando com aquele aparelho, criar uma obra de arte. Não só porque eles cantavam bem, alguns cantavam mal, mas eles conseguiam colocar uma potência de vida ali, que eles faziam uma dobra naquele dispositivo que era, a princípio, de sedimentação, né, de modulação, e conseguiam, então, produzir um momento em que a sua própria vida se convertia em obra de arte. Eu vou colocar um trechinho de um depoimento lindo aqui. Uma coisa primordial na minha vida. Não fiz coisa melhor que você acordar assim às 5h30 da manhã. Você sozinho. Jogar uma música que você gosta. Viver aquela música. Eu acho que a música você tem que viver. Você tem que sentir. Você tem que fazer com que ela chegue no orgasmo da sua alma. O orgasmo não é só o corpo. O orgasmo não é só o corpo. Você chega ao orgasmo é muito simples. Você simplesmente se toca, começa a se acariciar, começa a pensar em alguma coisa. Aí você chega ao orgasmo. Mas não é desse orgasmo que eu estou falando. Estou falando do orgasmo da maneira sensual. Você tem que fazer com que a sua alma sinta prazer em ser alma do seu próprio corpo. Outra coisa é você sentir prazer que deu prazer a ela. Agora ele ia cantar, mas acho que demora um tempo.
Eu vou colocar abaixo e vou colocar aqui para a gente ver a interpretação dele, enquanto a gente continua conversando. Esse personagem, por exemplo, ele é surpreendente. Porque, a princípio, ele é um homem feio. Ele não é um homem bonito. Ele não é o modelo. Ele não está na Rede Globo como galã. Ele é feio. Ele é um pouco ridículo até. Ele é ao contrário do que seria o modelo de sensualidade. No entanto, quando ele está interpretando, quando ele está no karaokê, esse prazer de ser alma do próprio corpo que ele fala, fica manifesto. E você no começo acha ridículo, começa a dar risada, fica um pouco envergonhado, mas depois ele te arrebata. E isso foi realmente aquilo que capturou a gente para pensar, poxa, é o corpo na sua potência de produzir outros modos de existência, não necessariamente aqueles pregados pelo grande sistema midiático. Apesar dele fazer isso usando, né, um pouco dos modelos. Bom, essa pesquisa durou algum tempo, foi montada em 3 maneiras diferentes, e a última delas aconteceu aqui na Galeria da Unicamp, no ano de 2013, quando Tiziano defendeu a dissertação de mestrado que analisava esse conjunto. E eu vou ter que parar aqui, Rogério, sinto muito, a gente tem pouco tempo. E para mostrar para vocês um pouco de como ficou a videoinstalação que a gente montou aqui na Unicamp. Bom, quando a gente está criando um trabalho de arte, a gente tem esses 2 momentos. Né? Tem o momento da produção, que, pelo menos para nós, tem esse embate com o mundo, com o outro, com o bloco de sensação direto. E depois você tem que montar um outro bloco de sensação. A gente não costuma dizer discurso, embora a gente possa considerar desse jeito, né? Mas como um bloco, porque a gente tem que tentar produzir no outro, no espectador, no participador, menos do que uma compreensão de uma fala, mas um bloco de sentimento, sensação, afecção, né, usando os termos de Deleuze. E nessa montagem que a gente fez, a gente pode chamar um cinema expandido ou uma videoinstalação, a gente tentava jogar numa pessoa que está aqui na Unicamp, que não está nem em Fortaleza, nem no centro da cidade, nem no videokê, essa variedade de elementos. Dentre eles, havia, então, no chão, cerca de 30 aparelhos de televisão, com imagens tanto dos dispositivos, né, dos aparelhos de videokê, como imagens do centro da cidade, de deslocamentos e de muitos cantores que não criavam nenhuma dobra. Simplesmente iam lá, se divertiam, cantavam, mas não tinham nada de extraordinário. E na parede, a gente colocou uma projeção dupla com os cantores que a gente percebia que produziam uma dobra, né, na sua música. Então, aqui a gente vê grande, a gente colocou também esses momentos da imagem-afecção, né, de um close-up muito grande de como o corpo mostrava essa autoafecção naquele momento. E na tela da direita era simplesmente as apresentações inteiras. Né? Então, compondo esse ambiente aqui com o momento como se fosse o plano sequência da apresentação, que a gente achou que rolava. Do lado, a gente fez esse recorte muito perto, chegando no rosto, né, na mudança da expressão do rosto, dessa autoafecção do corpo, enquanto que no resto do chão, aquela imensa quantidade de discursos molarizantes, né, através dos aparelhos de televisão. Bem, a gente depois realizou isso, então a gente parou de fazer esse trabalho em 2013. Em 2014, a gente fez esse trabalho intitulado Fabrique, no qual a gente pegou, a gente se apropriou, ou a gente partiu das máquinas modernas, que são consideradas principalmente o trem, a máquina de costura e o cinema,
que são máquinas que têm, na verdade, aparelhos parecidos, né, que já são aquelas engrenagens, é um sistema um pouco parecido de funcionamento, e que revolucionaram esse mundo da passagem do século XIX para o século XX. Né? Seja pela fabricação industrial, pela revolução industrial, através das máquinas de costura, começa com a tecelagem, mas depois a máquina de costura, né, essa primeira revolução industrial. O trem, que diminui as distâncias e faz essa circulação maior de pessoas, de mercadorias, e o cinema, que faz também uma circulação de ideias, né, de imagens do mundo inteiro, e começa, então, a aproximar o mundo, né, diminuir um pouco o mundo. A gente pegou essas 3 máquinas modernas, a gente fez uma videoinstalação com performance ao vivo na plataforma da estação de trem aqui da FEPASA, que agora se chama Estação Cultura. Então a gente montou na beira da linha de trem uma videoinstalação com uma performance ao vivo. Com uma máquina de costura mecânica de 100 anos e com alguns aparelhos de televisor, e a gente se apropriou de vários filmes da primeira metade do século XX que fazem esse elogio à modernidade, elogio às máquinas modernas. Eu vou passar, a gente tem também aqui um videozinho que é feito a partir dos registros dessa instalação.
Vou baixar aqui o volume para a gente continuar conversando enquanto toca. Bom, nesse trabalho a gente se apropriou então de imagens de filmes do Etienne Jules Marais, que são aqueles do primeiro cinema, que na verdade nem é um filme, é uma cronofotografia, né, estudando o movimento do corpo. A gente pegou algum, como esse que a gente está vendo agora, que é do Dziga Vertov, né, que é um homem da câmera, um homem com uma câmera. E a gente pegou um filme do Ralph Steiner, que são aquelas, na verdade, uma sinfonia mecânica, né, que mostra as engrenagens. E a gente pegou também um que me fugiu o nome, que são mais dos trens, aparecem os trilhos do trem. Aqui eu vou dar uma pausa, não sei se dá para ver muito bem, mas a gente tem toda a cidade mesmo de Campinas atrás, compondo como se fosse o cenário, né, com os viadutos, as luzes da cidade, também tinha os ônibus passando atrás, né? E a gente está bem aqui na beira do trilho do trem. Tinham esses andaimes com os aparelhos de televisor onde a gente colocava esses filmes que a gente se apropriou. A gente tinha também 2 projetores que projetavam trechos desses filmes que eram mixados ao vivo. Tinha mais 3 pessoas, Tiziano Monteiro, Alexandre Silveira e mais um amigo nosso do coletivo Socializando Saberes, que eles estavam então filmando, captando isso ao vivo, mixando ao vivo e transmitindo via streaming pela internet. E, então a gente tinha essas 2 camadas de acontecimento. O acontecimento ao vivo, que a pessoa estava vendo, essa ação que era de uma costura que na verdade perfurava uma película cinematográfica, e você vendo pela internet, na verdade você não tinha como uma câmera parada, mas você tinha uma mixagem, uma edição ao vivo disso com as imagens de arquivo que a gente fez, né? Bom, nesse trabalho a gente coloca essa relação das máquinas modernas, desses dispositivos, como criando ou sujeitando o corpo a um corpo maquínico, né? É bem diferente, na verdade, do outro, né? Do corpo que se produz enquanto sensação, enquanto sensualidade, mas de você sujeitar o corpo a um gesto maquínico, a um tempo da máquina, a um gesto repetitivo, que é o trabalho moderno, desde então, né? Então a gente começa esse trabalho com o som, que apareceu aqui, o som de uma sirene, como uma jornada de trabalho. A gente está, nós todos com macacões cinzas, assim, né, de operário. Esse trabalho tem duração de 100 minutos e termina com outro apito, termina essa jornada de trabalho, acaba. Tem uma outra camada aqui também, que além desse trabalho mecânico, né, da máquina de costura, tem um comentário sobre como se fosse assim, novo proletariado, vou arriscar, né? Que é esse dos produtores de imagem, né? De nós, os designers, os artistas, os fotógrafos, os cineastas, que a gente está hoje em dia produzindo esse outro produto que é imaterial, que são as imagens, né? Que a gente consome demais hoje. Tá. Daqui é um comentário sobre o trabalho moderno e a gente fez depois eu e Tiziano, a gente teve um contato com uma comunidade Tremembé, lá do Ceará, um povo tradicional, que de fato é um povo caboclo, ou seja, é uma comunidade tradicional, nativa, mas que num determinado momento da história do Brasil foi civilizada, aculturada e declarada como extinta, certo? Então, a gente teve um encontro com essa comunidade Tremembé, da Barra do Rio Mundaú, no Ceará. E quando a gente chegou lá, a gente conheceu aquelas pessoas que vivem lá há gerações, na verdade, desde sempre, há séculos, só que já perderam seu idioma original, moram naquele lugar, não têm o título de propriedade, apesar de habitarem lá há séculos, e então eles estão numa luta para demarcação do seu território. Eles já foram vamos dizer assim, identificados ou autorizados a dizer que são Tremembé em 2010 pela FUNAI, como uma equipe de antropólogos que foi lá, pesquisou, investigou seus ancestrais, seus registros, sua cultura e afirmou que de fato eles são Tremembé e agora eles lutam para a demarcação do seu território.
Mas quando a gente chegou lá, a gente teve um embate muito curioso, porque eles falam português, eles são pessoas como nós, eles não andam de peninha no bumbum e não moram em ocas, certo? Eles são pessoas que moram em casa e falam mesmo que a gente. Então, na verdade, teve esse embate com o outro, que é muito parecido comigo, e que, assim como eu, que sou descendente de italiano, português, espanhol, e fico procurando essas origens tradicionais, né, essas identidades nas histórias e nos hábitos dos meus avós, dos meus pais, eles também estão como reconstruindo a sua identidade, Tremembé, a partir desses relatos dos avós, dos pais e desses hábitos. Então, eu me identifiquei, de certa forma, com essa tentativa de construir uma forma de vida, uma identidade diferente da grande identidade moderna televisiva, por essa relação com os ancestrais, apesar de eu não ter nada de índio. E outra coisa que foi muito forte para nós eles efetivamente têm direito àquele território, mas eles não têm papéis. E eu, por outro lado, que moro na cidade, que não tenho casa própria, né, que não tenho nada, eu sou tão sem terra, ou tão sem teto, ou tão sem identidade quanto eles. Então, na verdade, eu e o outro, nós somos muito parecidos, apesar da nossa diferença muito grande. Né? Eu sou branca, descendente de europeu, e eu começo a me perguntar que direito eu tenho de estar aqui, branca, descendente de europeu, com relação a eles que estão aqui há séculos e gerações. Mas também eu não tenho para onde voltar. Então eu estou tão desterritorializada, né? Eu estou tão sem pertencimento quanto. E aí a gente começa a se perguntar sobre que modelo de vida se aplica sobre a gente. Eu sou uma cidadã urbana. E eles não, eles vivem numa vila que é muito pouco urbanizada, que tem energia elétrica desde 2010, na verdade. E a ameaça que eles sofrem, na verdade, é da cidade chegar lá. Então, é da ameaça da urbis chegar lá e destruir o modo de vida que eles têm. Que não é que eles vivem no Xingu, certo? Eles têm uma vida como de sítio, mas eles vivem, eles têm uma subsistência. Eles têm pouco dinheiro, mas não falta. Eles têm tudo que eles precisam lá. E aí existe uma luta entre um discurso oficial do governo e de uma grande empresa que diz que comprou aquilo lá nos anos 70, que diz para eles que vai ser muito bom, porque eles vão chegar lá e vão construir casas ótimas, vão construir hotéis, resorts, e aí eles vão ter empregos, e eles vão ser qualificados para o mercado de trabalho. Mas a gente sabe que essa qualificação eles vão ser os faxineiros, os garçons, os arrumadeiras de um hotel onde os gringos vão, né? Eles vão viver em casas e eles vão assistir televisão, né? E sendo que hoje eles têm acesso a toda uma natureza, a rios, a praia, tem toda a comida que eles precisam, tem o dinheiro que eles precisam, e eles são muito mais ricos do que eles seriam se essa cidade chegasse lá. Né? Então, com esse embate, a gente desenvolveu esse trabalho, cujo título a gente pegou da fala de um jovem de 18 anos lá da comunidade que falava que nós somos daquele tempo e aqueles daquele tempo são do tempo do agora. Essa ligação com os antepassados. Eu vou passar só uns trechinhos, a gente não editou ainda o registro desse trabalho, que foi realizado. Peraí, não vou ficar muito alto. Foi realizado em forma de uma vídeo performance instalativa, enfim, tudo no limite, né? No SESC, esse ano. Então, a gente tinha aqui também 3 planos de acontecimento. A gente tem o plano de trás, que é uma grande projeção, que tem sempre a cidade sem pessoas. Então, a gente pegou imagens todas da internet, que representam o planeta Terra, muitas vezes vistos de cima, com exceção dessa imagem que a gente está vendo agora, que é do resto do chão, mas que não aparecem pessoas. É sempre uma imagem do mundo urbano, e mesmo quando são as áreas naturais, elas são uma visão maquinizada dessas áreas naturais. Então, a gente tem imagens, por exemplo, de grandes monoculturas e colheitadeiras, que são máquinas monstruosas, assim, fazendo colheita, ou dos carros, ou mesmo de projeções tridimensionais de áreas de natureza, assim, como naqueles programas de jogos ou Google Earth, né? Todas essas projeções do planeta, não são uma visão mesmo concreta do planeta.
Essa é a parte de trás. Na parte da frente a gente tem a gente usou de novo esse mar de televisores, que aqui está um pouco estourado, mas ele tinha os canais abertos de televisão, com propaganda, com canal cristão, com telejornal, com fala. Quer dizer, como nós pessoas urbanas, a gente estava representado aqui com essas cabeças falantes, todas ligadas enfim, à modernidade, ao consumo. E essa personagem que ficava imprensada entre essas duas coisas, ilhada, o contrário da mobilidade, que tem um pouco dessa sensação de aprisionamento que esses povos tradicionais sentem ao ver o seu território cada vez mais diminuído ou pressionado por essas cidades que vão impedindo qualquer outro modo de vida possível que não seja esse urbano da cidade, aqui já hipermoderno, né? Já é uma hipérbole. Essa personagem da performance ao vivo, ela então pegava uma tapioca grande e como a gente viu lá no Tremembé, mas também lembrava um pouco aquele pão de Cristo, assim, né? Tinha o rosto e as mãos sujos ou tingidos de urucum, e ela então mordia, mastigava, mascava essa tapioca, enquanto falava o nome dos 244 povos indígenas no Brasil atual. E essa fala, então, de eu sou o outro Tupinambá, que pode ser eu sou o outro do Tupinambá, ou eu sou o outro Tupinambá, o novo antropófago, ainda fazendo referência a essa nossa tradição artística, cultural brasileira da antropofagia, como essa deglutição e apropriação. Bom, acho que mais ou menos isso. Eu vou colocar o outro pedaço só para ficar olhando aqui e a gente pode conversar sobre isso. Bem, eu agradeço a Luana por ter apresentado o trabalho dela e ter discutido, né, levado a discussão que vocês propunham. Também, eu acho interessante, e é uma sensação que eu tenho sempre quando eu vejo algo relacionado à arte, né, como é que é possível desespacializar o tempo, né, as relações que a gente tem, especialmente com a memória. Né, os ponteiros, eles não estão contando aqui para a gente, mas a gente consegue ter uma duração com tudo isso, assim, lembrando até do próprio Bergson, e uma questão intuitiva. O professor Tristan, até acho que nessa última fala aqui, tem uma relação com o outro muito própria, não só nessa, né, mas em todas as performances deles tem essa questão diádica. Eu gostaria de abrir para quem quiser perguntar algo para a Luana, fazer um comentário, talvez recriar a obra delas por meio de palavras, não sei se alguém tem alguma coisa a dizer. Eu, de novo, queria agradecer e apenas comentar, dizer o quão impactante é a sua obra, né? Principalmente na relação com o indígena, e aí já pensei nos quilombolas também, nessa relação de marcação de territórios e tal. E dizer isso, a gente fica meio sem palavras. Né? Essa é a minha sensação. Então, queria falar um pouco disso, de ver a performance, de ver isso e de dizer o que causa. Né? Essa coisa assim, muito impactante dessa visão principalmente a relação com o indígena. Eu acho que isso me afetou bastante. Obrigada.
Alguém mais? Oi. Eu queria saber se vocês pensaram, porque onde foi? Foi na Estação Cultura que vocês fizeram aquela instalação e aquela performance da costureira? Isso, foi na Estação Cultura na beira do trilho do trem. Dentro, né? Dentro. Não passava ninguém. Vocês Na verdade, já foi dentro fizeram- de um evento, né, que tinha o seu próprio público, né? Ah, tinha um público Tinha um ali. público. Foi só para... Tá. E o que eu achei bastante bacana enquanto imagem e pela performance foi costurar o negativo de um filme. E a costura, assim, que me veio sempre no furo, né? No nada. O trabalho do artista para nada. Se você quiser para um furo, para alguma coisa, se puder falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que esse ato de furar, também perfurar a película cinematográfica, tinha um pouco de meio que destruindo ela, né? Até porque ela não era contínua, ela era unida, era como se fosse uma fita de moedas, assim. Então aquele furo ele ia ficando cada vez, aquela fita ia ficando cada vez mais perfurada e mais destruída, né? Eu acho que tem tudo a ver você trazer esse tema da falta de propósito, talvez da falta de utilidade do trabalho artístico, né? Bom, de fato, uma utilidade ele não tem, ainda bem, né? Mas o trabalho artístico ele é um comentário. Um bom trabalho artístico é um comentário sobre o mundo que as pessoas vivem, todas as pessoas de todos os tempos. A gente tem essa ideia de que o trabalho artístico ele parte de uma experiência particular, mas ele não pode ficar no particular, senão é terapêutico, né? É a arte-terapia, que também é lindo e super importante. Mas um bom trabalho de arte, ele parte da experiência verdadeira, individual, e encontra alguma coisa que mobiliza uma experiência que é coletiva, né? E que é tão coletiva que ela é de qualquer tempo. Ou seja, a gente ainda é mexido por um trabalho de 1500, de 1200, né? Porque ele fala da experiência humana, e não só de uma coisa particular. Acho que era isso. Mais alguém com algum comentário? Não? Você tinha levantado? Não, acho que juntando um pouco essa coisa, é legal a Mariana trazer a questão do furo, mas eu acho que é interessante pensar também na questão da costura, né? A própria costura, porque eu acho que tem aí também a ideia de, eu vejo um pouco isso, né? Apesar dessa coisa do corpo maquínico, né, que vocês trazem, eu acho que isso também é uma costura. Quer dizer, é isso que faz o tecido, na verdade, pensando um pouco naquilo que eu falei de manhã, é isso que faz o tecido do urbano, na verdade, né? Claro, o furo, ele precisa existir, mas a costura que vai tecendo a cidade e essa maquinaria toda é parte dessa costura da cidade, né? Então, ao mesmo tempo em que eu vejo que tem uma crítica a essa robotização, sei lá como chamar isso, eu gosto da ideia da máquina porque tem também a costura. Com certeza, a costura justamente é um termo, a sutura é um termo do cinema, né, da montagem invisível, né, quando você pega dois planos e você encadeia eles de maneira que fica invisível a passagem entre um e outro. Então a gente chama isso de sutura, de costura. E mesmo o trabalho é uma grande assemblagem, né, uma grande colagem de vários trechos, de vários fragmentos de imagem, e também de ação, e também de coisa, objeto, presença. Perdi o fio da meada. Claro, e o trabalho se intitula Fabrique, que é justamente essa ideia do tecido, né? Do tecido em inglês e fazendo essa pronúncia bem aportuguesada da coisa fabricada também. Né? Alguém quer fazer mais algum comentário? Acredito que não, não mais. Os vídeos estão disponíveis na internet, com exceção desse que ainda não foi editado, mas a gente tem um portfólio online, meu e de Tiziane, que é veigamonteiro.wordpress.com,
onde esses trabalhos todos vocês podem explorar mais, e os vídeos estão no Vimeo, dá para assistir com calma. Perfeito, Luana, muito grato. Agradeço. Agora a gente pode seguir para a nossa pausa para o almoço. Retomaremos às 14 horas. Nos vemos mais tarde. Então, até já.